Primeiramente, nós vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 5. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Nós temos aqui, nesse versículo, antes no versículo 4, nós temos o chamar, né? O chamar é exatamente uma confissão que há dentro do judaísmo, que afirma que só há um Deus, né? Ouve Israel, chamar Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, em cima do versículo 4, nós teríamos uma outra pregação. Nós não vamos falar sobre isso agora, mas apenas para você entender aonde é que está escrito na Bíblia que só existe um Deus. Nós temos aqui em Deuteronômio 6,4. Agora, vamos para o foco da nossa pregação. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Vamos para Levítico 19 agora, tá? Levítico 19, versículo 18. Eu quero pegar apenas a parte B do versículo 18 de Levítico 19. A palavra do Senhor diz assim: mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Ok? Nós temos aqui os mandamentos: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vamos agora para Lucas capítulo 10. Lucas 10, 25, tá? Aí comigo aí, Lucas 10, 25. De manhã eu preguei aqui, vou pregar aqui de novo, mas eu estou fundamentando agora de forma mais clara o que eu vou fazer, tá bom? Lucas 10, de 25 até 37. Acompanha conosco aí, você que não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar no Data Show. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou ao largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Desculpa, irmãos. De íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar.
Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze a mesma coisa, da mesma maneira. Muito bem, eu quero orar com você, eu quero que você feche os olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos para te adorar num momento difícil do nosso mundo, principalmente do nosso país, quando praticamente todo o país está festejando a carne. Nós estamos aqui, somos os remanescentes do Senhor, porque eu sei que nesta terra 7.000 joelhos ainda não se dobraram a Baal, e nós te louvamos porque somos um desses 7.000 que estão na cidade de Rio Verde, buscando a tua presença, adorando o teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado vitória sobre vitória, bênçãos sobre bênçãos. Abençoa a nossa família, abençoa o nosso culto e as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar exatamente da aliança que Jesus fez conosco. Nós temos duas alianças aqui representadas. Nós temos a velha aliança, que todo mundo conhece, que representa o Velho Testamento, e nós temos uma nova aliança. Essa nova aliança foi feita com sangue. A antiga aliança foi cravada na pedra, a nova aliança é cravada no coração. A antiga aliança foi feita com castigos, a nova aliança é feita com recompensas. Então, eu quero falar sobre essas alianças, eu quero falar sobre a nova aliança. Nós temos aqui um escriba, ao que parece, um escriba chamado de doutor da lei. E esse doutor da lei, era comum eles fazerem perguntas capciosas para Jesus. Normalmente eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. E aqui ele chega para Jesus e chama Jesus de mestre, sendo que na verdade o mestre era ele. Mas então ele transfere o título para Jesus e diz assim: o que farei para herdar a vida eterna? Mas acontece que ele não fica só nessa pergunta. Na continuidade ele diz: quem é o meu próximo? E hoje pela manhã eu preguei sobre isso, mas eu enfoquei outras coisas, mas eu quero enfocar isso agora. Existem duas perguntas aqui. Primeiro, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Se eu te perguntasse aqui agora, o que você tem que fazer para herdar a vida eterna? O que você me responderia? Você talvez dissesse como o doutor da lei. Você vai pegar Deuteronômio 6:5 e vai dizer: ame a Deus sobre todas as coisas. E aí você vai para Levítico 19:18 e diz: e o próximo como a ti mesmo. Você vê que esse homem tinha a Bíblia na ponta da língua. Não faltava conhecimento para ele. Tanto é que ele é cognominado doutor. Então, um doutor é alguém que está há pelo menos 7 anos estudando alguma coisa. Pega um doutor, um bacharel em medicina, ele tem pelo menos 7 anos estudando alguma coisa, estudando medicina. Então, esse homem era um homem letrado, de um conhecimento muito amplo, tinha a Torá decorada, era comum as crianças decorarem a Torá, os 5 primeiros livros, por isso que ele responde com tanta exatidão. E Jesus aplaude ele na primeira resposta. Aí Jesus diz para ele: muito bem, você citou aí Deuteronômio 6:5 com perfeição. Vai, faz isso, e você já tem a vida eterna. Mas acontece que alguma coisa não estava bem na vida daquele fariseu.
O que não estava bem? Ele entendeu o que é amar a Deus. Eu acho que você já entendeu também. Quem ama a Deus aqui, levanta a mão. Ok. E quem ama o próximo? Beleza, mas quem é o teu próximo? Essa pergunta dele aqui tem tudo a ver. Parece uma pergunta idiota, mas não é não. Mas quem é meu próximo? Meu próximo é quem? É o Pedro? Está aqui do meu lado? Quem é o meu próximo? E aí então Jesus conta uma história, porque Jesus ele era didático, né? E a metodologia de ensino dele era fantástica. E ele se vale de uma parábola, lembrando que nós temos pelo menos 40 parábolas nos evangelhos. Ele se vale de uma parábola. E quem está narrando isso aqui é Lucas, um sírio. Lucas não era judeu. Lucas não era grego, apesar de ter nacionalidade grega, cultura grega. Lucas era sírio, da mesma terra aí do Bashar al-Assad, daquele mesmo lugar. Ele era de Antioquia da Síria. Ele não era apóstolo, viu? Ele era apenas um discípulo, ele não era apóstolo. Há uma diferença entre apóstolo e discípulo. E ele teve contato com os apóstolos, e aí ele resolve escrever o Evangelho, que é chamado Evangelho de Lucas, e o livro de Atos. Lembrando que é um livro só, nós é que dividimos no meio. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos é um livro só. Muito bem, de quem ele copiou? Ele copiou de alguém, porque ele não conviveu com Jesus. Possivelmente ele copiou de Marcos e de Mateus, porque os três evangélicos, eles são correlatos. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos correlatos, que a gente chama de evangelho sinóptico, evangelho parecido um com o outro, por isso que é sinóptico. Agora, o evangelho de João é um evangelho diferente, tá ok? Então preste atenção que esse evangelho foi escrito para os gregos, tá? Porque ele é um grego, de cultura grega. A história conta que Lucas era médico e ele morreu com 85 anos de idade. Um fato interessante para você guardar. Bom, voltando aqui. A pergunta é então, já que eu estou falando de nova aliança, e a nova aliança é a aliança do amor, quem é o meu próximo? Essa pergunta parece boba, mas ela não é. Agora, preste atenção na resposta que Jesus dá ao final da parábola. No versículo 36, coloca para nós aí, quem está com a Bíblia aberta, acompanha. Jesus conta a história, a parábola do bom samaritano, e no final ele pergunta assim: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do salteador? Mais importante, pastor Silvanildo, do que eu descobrir quem é meu próximo, é descobrir de quem eu sou próximo. Você está entendendo? Você está entendendo o que Jesus fez aqui? Irmão, Jesus ele consegue dar um nó na cabeça da gente, tão grande. Porque as pessoas leem isso aqui e não entendem. Mas eu sou daquele que mastigo para entregar para as pessoas. Eu tenho o dom de ensinar mesmo, porque o Senhor me mostra isso aqui claramente. Olha a pergunta de Jesus. Ele pergunta para o doutor, o doutor pergunta para ele, quem é o meu próximo? Jesus não responde quem é o próximo dele. Jesus ensina que você deve estar próximo de alguém. É você que tem que ser o próximo, e não quem está precisando. Porque gente precisando tem o tempo todo na rua. Eu quero saber se você é próximo de quem está precisando. A questão é essa.
E ao contrário do que alguém possa imaginar, próximo, segundo o que está escrito aqui, é aquela pessoa que não pode retribuir o bem que você fizer para ele. Esse é o verdadeiro próximo. Pergunto para você, qual o nome do homem que foi assaltado? Ninguém sabe. Qual a nacionalidade do homem que foi assaltado? Ninguém sabe. Qual a religião do homem que foi assaltado? Ninguém sabe. Qual o poderio econômico do homem que foi assaltado? Não sabemos. Ele era casado ou solteiro? Não sei. Ele sempre estava passando por ali? Quem que era ele? Não sei. É dessas pessoas que nós devemos estar próximos. Pessoas que muitas vezes não têm nome, não têm nacionalidade, não têm dinheiro, não têm como te agradecer e que muitas vezes você nunca mais vai ver. Existem pessoas que você vai ver uma vez na vida só. Sabia disso? O dia que eu conheci minha esposa, já cacei um jeito de casar com ela, porque talvez eu nunca mais veria ela. Então quando eu ouvi, falei, você quer casar comigo? Foi na tampa. Ela falou, quero. Eu falei, bom, essa eu vou continuar vendo. Mas tem gente que você nunca mais vê. E quem é o teu próximo? É ele. É essa pessoa que talvez você nunca mais vai ver. Agora, mais importante de você saber quem é o teu próximo, é saber de quem você será o próximo. Então Jesus, ele dá para nós aqui uma perspectiva diferente. O homem faz uma pergunta para ele, Jesus responde outra coisa. Você está preocupado em saber quem é o teu próximo? Eu quero saber de quem que você está próximo. Sabe por quê? Porque o fariseu só fazia amizade com fariseu. O fariseu só fazia amizade com gente influente. O fariseu era preconceituoso. O fariseu era proselitista, exclusivista, nacionalista. Então Jesus está dando um tapa de luva no farisaísmo. Ele está dizendo, vocês estão preocupados em saber quem é o seu próximo? Eu estou preocupado em saber se vocês são próximos de alguém, porque vocês só se relacionam com vocês mesmos. Agora, essa peneira é fina e eu acho que pegou em nós. Jesus deu um tiro há 2000 anos e a bala acabou de pegar em nós. Sabe por quê? Porque é o que está acontecendo com a igreja. A igreja não está próxima de ninguém, gente. Você sabia que uma pessoa que aceita Jesus e vem para a igreja, 5 anos depois ela não dá conta de evangelizar mais ninguém? Porque ela se torna uma pessoa enclausurada dentro da religiosidade. Sabia disso? A gente acaba adquirindo um vocabulário próprio, acaba adquirindo uma coreografia própria de viver, acaba se tornando meio que fechado no nosso círculo eclesiástico, e se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco o doutor da lei somos nós. Daqui a pouco nós seremos aquele que não se relaciona e que não se aproxima de ninguém. Nós não podemos perder o DNA de gente que nós somos. Nós não podemos perder o DNA de ser humano que nós temos. Nós não podemos perder isso, irmão. Se você estiver num local agora que você é novo, renascido em Cristo, quando você estiver num local de gente que não é cristã, converse, se relacione, observe. Pode ser que tenha alguém que está precisando de você. Talvez você não saiba o que está acontecendo aqui na igreja. Preguei pela manhã, fui visitar meu neto no hospital, graças a Deus está bem. O telefone toca, pastor, o senhor pode vir aqui na clínica modelo? Aliás, ligou para minha esposa, a senhora pode vir aqui na clínica modelo? Posso. Nós estamos com a irmã muito mal no hospital, muito mal. E ela, é só ela e o marido,
e um filho que necessita de cuidados especiais. E nós temos ido lá orar, mas pelo que eu sei, só 3 pessoas estão indo orar com essa irmã Jaqueline. Uma igreja de 1.300 membros, 3 pessoas parece que estão indo orar com essa irmã. E eu cheguei lá, irmãos, ela não tinha condições de falar, está tomando 5 diazepam por dia, está tomando morfina oral, está tomando tramal na veia, porque ela não suporta a dor. A dor do câncer é terrível, você não tem noção. E aí ligaram para Goiânia, e a doutora dela, a oncologista, atendeu, e aí perguntou, ela conseguiu falar com a doutora com a língua bem enrolada: doutora, se eu for para Goiânia, o que muda? Ela falou: minha filha, se você vir para Goiânia, a única diferença é que você vai tomar morfina na veia. Rio Verde não tem morfina endovenosa, aqui em Goiânia tem, a diferença é essa. Então eu vou ficar aqui mesmo. E nós estamos vendo a nossa irmã se acabar. Nós estamos vendo nossa irmã numa situação difícil. E aí eu estava ali em pé ao lado dela e do esposo. O esposo dela olhou para mim e disse assim: eu estou tão fraco, eu não estou aguentando mais. E naquela hora você começa a se avaliar: será que eu estou sendo próximo desse povo, meu Deus? Ele está vendo a mulher morrer e ele não está tendo forças mais para cuidar da esposa. Eu falei: não, vamos arrumar alguém para dormir aqui no hospital, para você descansar. Ele falou: não, pastor, eu quero tomar banho. Eu estou desde sexta-feira sem tomar banho. Então, irmãos, nós não podemos perder isso, nós temos que ser próximo das pessoas. E às vezes fica tudo nas costas de um pastor, ele não dá conta, é gente demais. E aí eu quero saber de quem que você é próximo, eu quero saber que você está próximo de quem, porque as coisas estão acontecendo, e a gente não está, irmãos, fazendo o que Jesus manda: amar ao próximo como a si mesmo, porque a gente está preocupado com o dinheiro, nós estamos preocupados com a conta de luz que vai vencer. Quarta-feira eu tenho que lavar meu carro, tenho que polir, eu tenho que comprar uma lancheira nova para o meu filho ir para a escola, e os nossos irmãos estão sofrendo. E aí você ouve uma fala dessa, e esse irmão desmanchou em lágrimas, e eu parei, falei: meu Deus, eu tenho que ser forte aqui, porque senão quem vai desabar aqui agora é eu. Vontade de chorar com ele, sabe? Chorar, mas eu falei: não, eu não posso chorar, porque se eu chorar, que força que eu vou passar para ele? Eu pus a mão no ombro dele, ele debruçado sobre a cama, em pé. Eu falei: calma, fica calmo, fica calmo. E aí eu fui falar com Deus, eu falei: Senhor, o que está acontecendo aqui? Eu não tenho dúvida que o Senhor cura essa mulher num piscar de olhos, eu não duvido, mas eu não entendo por que o Senhor não faz. Um Deus que ressuscita mortos, um Deus que abre o chão, pessoas entram dentro, um Deus, irmãos, que faz descer fogo do céu. E aí nessa hora você tem que tomar cuidado, porque senão você pode ser injusto com Deus, porque na verdade a gente não sabe o que está acontecendo ali, e você fica com um monte de interrogação: por que está acontecendo isso? Parece que você não encontra uma resposta que te preencha, não convence. E eu fiquei ali uns 40 minutos, talvez mais, pensando exatamente nisso. A gente fala tanto de amor ao próximo, mas eu não vou dizer para você quem é que está passando por isso, não. Descubra.
descubra se você puder e tente ajudar. Tente ajudar enquanto é tempo. Porque se as coisas caminharem desse jeito, daqui a pouco é tarde demais. Esse homem estava preocupado em saber quem era o próximo dele. Jesus estava preocupado em saber de quem que ele era próximo. Acho que você nunca viu por esse prisma. Eu estou abrindo os teus olhos. Cuidado, irmão. Muitas vezes a gente quer saber quem é o nosso próximo, e às vezes o nosso próximo está ao nosso lado e nós é que não estamos sendo próximo de ninguém. Aqui nós vemos 5 figuras importantes nessa parábola. Primeiramente, o desvalido, o assaltado, caído, dado como morto, embora não estivesse morto. Depois você vai ver um outro cidadão, um sacerdote. Depois você vai ver um outro cidadão, um levita. Já são 3. Depois você vai ver um outro dono de uma hospedagem, de um hotel, de uma estalagem. E o bom samaritano. Nós temos pelo menos 5 figuras aqui. O samaritano não é difícil saber quem é. Quem é? Jesus. Está na cara que o samaritano é Jesus. Por que o samaritano é Jesus? Porque o samaritano era desprezado, o samaritano era odiado, o samaritano era chamado de lenha do inferno. Diga comigo, lenha do inferno. Lenha é aquilo que você usa para queimar, já não presta. Agora do inferno, tem noção? O samaritano era cachorro. Quando um samaritano passava na rua, ó o cachorro, ô cachorro, cão. O samaritano tinha o mesmo valor de uma prostituta. Então, quem é o samaritano? É Jesus, que não tinha valor nenhum para o judeu. Mas por que ele não tinha valor? Primeiro, porque ele era pobre. E como eu disse, os fariseus gostavam de gente rica. Jesus não frequentou escola nenhuma. Então ele não era de nenhuma academia, nem da academia do Gamaliel, nem da academia não sei de quem. Ele não era da academia de ninguém. Ele não fez faculdade. Terceiro, toda vez que ele abria a boca era para bater. Porque ele havia rejeitado a fé judaica. Então o sacerdote é Jesus, o samaritano é Jesus. Agora, nós temos 2 figuras importantes aqui. O sacerdote, que pode ser um pastor, que pode ser um padre, que pode ser um rabino. E nós temos o levita, que pode ser o diácono, que pode ser o cantor. Porque levita não é só cantor, viu gente? As pessoas acham que levita é só aquele que canta. Não, aquele que serve a ceia também é levita. Aquele que fica na porta também é levita. Aquele que troca a lâmpada queimada também é levita. Aquele que organiza o altar aqui também é levita. Então, o levita é muito mais do que alguém que canta. Então, agora, olha um fato interessante dessa história. Deixa eu abrir seus olhos aqui. E ocasionalmente, descia pelo caminho um certo sacerdote. 2 palavras me chamam a atenção. Primeiro, ocasionalmente, ou seja, periodicamente, ou seja, recorrentemente. Esse sacerdote descia de Jerusalém para Jericó. Então, ao que tudo indica, ele exercia sua função sacerdotal em Jerusalém, mas morava em Jericó. E a distância de Jerusalém para Jericó, 28 quilômetros. Dá para fazer a pé. Só que era uma descida de Jerusalém para Jericó, dava 1.200 metros de descida, 1,2 km
de descida. Jericó era uma cidade que ficava 350 metros abaixo do nível do mar. Se desse essas chuvas que está dando em São Paulo, o povo morria afogado lá, porque ficava abaixo do nível do mar. Você tem noção onde é que ficava Jericó. Jericó era uma cidade amaldiçoada. Essa cidade foi amaldiçoada lá no Velho Testamento, porque ela lutou, ela impediu a passagem do povo de Deus. Então, de duas uma, eu posso considerar duas coisas. Primeiro, o sacerdote estava sempre passando por aquele caminho, mas era uma descida. E quando você fala em descida, você lembra de Jonas, que desceu para Tarsis, que desceu para o navio, que desceu para o porto, que desceu para o porão, que desceu para o mar, que desceu para a barriga da baleia e virou vômito. Então você vai vendo que descer profeticamente não é um bom negócio. A descida normalmente pressupõe afastamento das coisas de Deus. E você observa que esse homem está saindo da cidade santa e indo para a cidade amaldiçoada. Quem está entendendo, levanta a mão. Tem muita gente que está na igreja, mas está na descida, que está na contramão. Tem muita gente que não deveria morar em Jericó, mas deveria morar em Jerusalém. Tem muita gente que não deveria se afastar das coisas de Deus, mas estão se afastando das coisas de Deus. Essa semana eu vi dois áudios que infelizmente não vou poder compartilhar com vocês, e acho melhor até que vocês não descubram qual é. O meio evangélico está podre, você não tem noção. A maioria dos cantores estão caídos. A irmã que é cantora sabe disso. Cocaína, droga e sexo. A maioria desses cantores famosos está tudo caído. A maioria desses pregadores itinerantes estão caídos. Estão de Jerusalém para Jericó. Estão numa descida de 1.200 metros. Estão indo para baixo do nível do mar. E quem é que estava nessa condição, pastor? O sacerdote. E quem mais? O levita, a igreja inteira. Essa é a situação da igreja hoje. Não todas, é claro. A salvo as devidas proporções, a maioria das igrejas estão de Jerusalém para Jericó. O povo está caído, mergulhado na pornografia. Há registro de 40% dos pastores são viciados em pornografia. Viciado, não fica um dia sem acessar um site pornô. 40% dos pastores estão viciados em pornografia. Aí você vai entender por que eles metem bala na cabeça. Você vai entender por que eles amarram a corda e enforca. Porque é uma descida que não tem volta, é mar morto. Esse sacerdote, ele estava indo para o nível do mar morto. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Jesus não está falando com o doutor da lei. Jesus está falando conosco hoje, é conosco. Você está achando que Jesus está dando aula para o fariseu? Jesus está dando aula para a igreja. Esses homens estavam descendo abaixo do nível do mar, exatamente o mar morto, que é abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Mas olha, o que me chama a atenção aqui? Olha quando fala do bom samaritano, presta atenção. Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto. Isso aqui na língua portuguesa chama-se conjunção adversativa. Ou seja, é justamente o contrário do que você está pensando.
Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, é uma conjunção adversativa. Olha o que diz aqui. Mas um samaritano que ia de viagem, ele está subindo ou está descendo? Nem subindo, nem descendo. Jesus nem sobe e nem desce. Jesus é o mesmo ontem e hoje e amanhã. Preste atenção, olha o que está escondido aqui na grafia. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé. Por que ao pé? Primeiro, porque o homem estava caído. Porque o homem estava caído. Agora, me chama a atenção porque que ele chegou ao pé. Se você encontrar alguém caído, pastor Silvanildo, se você encontrar um cara caído na estrada, você vai se preocupar com o pé dele ou você vai se preocupar com a cabeça? Ué, não estou entendendo Jesus não, ué. Por que ele está preocupado com o pé? Tem mistério aqui. Lembra bem, o homem estava de Jerusalém para Jericó. Ele estava desviado. Então, quando a pessoa está desviada, a primeira coisa que tem que ser colocada no caminho são os pés. Por isso que Jesus vai cuidar dos pés. E Ele quer fazer uma obra do pé para a cabeça. É de baixo para cima. E os pés é a parte mais suja do viajante. Os pés é a parte mais suja do viajante. Preste atenção. Hoje eu estou com essa calça. Amanhã eu não vou estar com ela, sim ou não? Não estou com ela. Porque se eu usar ela 5, 6 dias seguidos, daqui a pouco ela anda sozinha. Ela fica em pé. Porque vai acumulando sujeira. Então a calça eu troco, a camisa eu troco. Para. Chega. E o sapato? Continua o mesmo. E normalmente eu esqueço de engraxar. Você usou o sapato 2, 3 dias, irmão, pode passar um pano nele que ele já está. Esse homem estava andando por caminhos errados, os pés estavam sujos, e Deus quer começar uma obra no teu caminhar. No teu caminhar. A primeira coisa que Jesus vai olhar é com o teu caminhar. Como é que você está andando? Antes de saber o que você está fazendo, Ele quer saber como é que você está andando. Você já viu um cidadão que bebe? Você conhece alguém que bebe? Nós temos uma estrutura no cérebro chamada de cerebelo. Cerebelo. O cerebelo é uma estrutura que fica abaixo do bulbo. E ele é responsável pelo equilíbrio. Primeira coisa que é afetado quando alguém bebe, o cara que bebe uma rua de 7 metros, irmão, ele não consegue andar a rua, ele sai medindo a rua de um lado no outro. Então Jesus, Ele quer consertar o nosso caminhar, porque é a primeira coisa que desequilibra quando a gente está descendo. Ok. Mais um samaritano que ia de viagem. Jesus não sobe nem desce. Ele começa uma obra pelo teu caminhar. Vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Você acha que Jesus está feliz de ver alguém aqui na igreja caído? Bebendo? Fumando? Ontem eu saí e fui comer alguma coisa num pit dog. Quando eu sentei de frente para um pastor.
que eu conheço de longas datas, há pelo menos 20 anos. E a última vez que eu estive ao lado desse pastor, eu detectei que ele fuma. Eu cheguei perto dele, meu irmão, que carniça de cigarro. Eu já fui fumante. Não vem não, que eu sei qual que é o cheiro do fumante. Cheguei perto dele, olhei e falei, moço, esse homem está fumando. E eu olhei ontem, sentei de frente para ele, fiquei olhando, falei, será que ele ainda está fumando? Será que ele parou de fumar? Mas qual o cigarro que ele fumava mesmo? Então, deixa eu falar uma coisa para você. A gente se compadece, e Jesus se compadece quando vê um homem caído. Então, eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei se você está bebendo, se você está fumando, eu não sei se você deixou de ler a Bíblia, eu não sei se você está na pornografia, eu não sei se você está ouvindo música do mundo, eu não sei se você fala palavrão, se você conta mentira, eu não sei o que você faz não. Mas Deus, Ele vai cuidar primeiramente do seu caminhar e Ele se compadece da tua queda. E a palavra de hoje é para levantar quem porventura está cambaleando. 34, e aproximando-se, atou-lhe as feridas. Você sabe o que é atou ferida? Ele colocou uma atadura, porque estava exposto. Quando a gente está longe do caminho do Senhor, as nossas feridas começam a ficar. Você não está vendo, mas quem está do seu lado está vendo. Você identifica rápido quem está caído na fé. Você identifica rápido quem está descendo para Jericó. O jeito de falar muda, o jeito de andar, a pessoa está ferida. Então o Senhor Jesus, a primeira coisa que Ele fez quando Ele chegou, foi cuidar do ferimento. Se Jesus te encontrar numa rota de queda, a primeira coisa que Ele vai cuidar é dos teus ferimentos. Existem pessoas que se magoam com a igreja. Existem pessoas que se magoam com o pastor, com levita, e fica ferido. Tem gente aqui que se magoou com o pai, com a mãe. Eu conheci um médico aqui em Rio Verde, ele tinha um filho, e o filho dele era advogado, e congregava na nossa igreja. Um dia ele abriu o coração para mim. O pai dele já de idade, nem estava clinicando mais. E ele falou, pastor, eu tenho mágoa profunda do meu pai. Eu falei, por quê, irmão? Porque meu pai falou que eu não presto, que eu não tenho valor. Feridas. Aí tinha um outro irmão que estava aqui em Rio Verde, foi embora, que eu tentei pastorear durante um bom tempo, Ronei, não deu certo, você sabe. Esse irmão por várias vezes chegou em mim, pastor, eu tenho mágoa profunda do meu pai. Por quê, irmão? Porque ele disse que eu não ia virar nada, e ele me amaldiçoou. Irmão, eu falei para ele, será que ele te amaldiçoou, ou ele detectou que do jeito que você anda, você não vai virar nada? Aí o cara já está no buraco, você acaba de enterrar ele logo. Porque muitas vezes você está achando que seu pai está te amaldiçoando, ele não está te amaldiçoando. Ele está detectando que você está mal. E que se você continuar nesse caminho, você não vai para lugar nenhum. Mas resultado, ferida. Como é que você estava quando você conheceu Jesus? Ferido. Quando eu conheci Jesus, eu falava em suicídio. Quando eu conheci Jesus, eu tomava diazepam. Quando eu fiquei sabendo que a irmã está tomando 5 comprimidos de diazepam e não dorme, eu falei, meu Deus, eu tomava um, ficava apagado. Eu já tomei remédio, antigamente era Valium 10, hoje eu não sei nem se existe esse remédio mais. Eu tomei Valium 10, eu fiquei 3 dias apagado. Quando Jesus me encontrou, estava desse jeito. Porque Jesus foi o meu próximo. Ele estava próximo de mim o tempo todo, e Ele me encontrou. E aí, sabe o que acontece? Quando nós conhecemos Jesus, a gente não estava muito diferente desse homem caído aqui não. Porque isso aqui tanto serve para o desviado, como serve para o ímpio. Lembra aí como é que você estava quando Jesus te encontrou?
bebendo, fumando, jogando, prostituindo. Claro, a salvo as devidas proporções. Só que aí Jesus chega, irmão, a primeira coisa que ele cuida das feridas. Ele não dá bronca. Que ele podia muito bem ter falado: mas moço, você sabe que essa viagem aqui é complicada. Essa estrada era chamada estrada de sangue. Ela era conhecida. Você vai para Jericó, cuidado, a estrada de sangue. Era comum as pessoas falar. É igual aqui para Santa Helena: cuidado, tem muita curva. Então, Jesus podia ter dado uma bronca nele. Ele não deu bronca. Ele atou as feridas. Depois que ele estancou o sangramento, porque é isso que ele quer fazer conosco, curar o nosso coração, as nossas feridas, ele vem e aplica azeite e vinho. Posso dar um nome correto? Ele coloca o Espírito Santo na nossa vida. Azeite e vinho é o Espírito Santo, irmão. Sabe para quê? Para te consolar. Porque o Espírito Santo é que vai nos consolar, irmão João. Ele que vai nos consolar, porque aí você vai lembrar do teu pai que falou uma palavra maldita, você está consolado, você consegue perdoar ele. Aí você vai se lembrar do pastor que te perseguiu, mas o Espírito Santo está dentro de você, você vai perdoar ele, porque você está consolado. Jesus coloca vinho e coloca azeite. Para muitos o vinho é alegria. Depois que eu aceitei Jesus, eu voltei a ser alegre. Eu não quis mais suicidar. E ele colocou azeite na minha vida, eu comecei a sentir a presença dele. O azeite é a unção de Deus. Quando você vem aqui na igreja, Deus acrescenta alegria na tua vida e acrescenta unção na tua vida. A irmã estava cantando, como é que é o nome da irmã? Andressa, Patrícia? Patrícia. Pastor Ronei falou: meu Deus, quem é essa moça? Que unção. Você está entendendo, irmãos? A gente está aqui, Deus está derramando azeite na nossa vida. Está aplicando vinho. Vinho aqui não fica tranquilo, viu? É azeite, é alegria, é o Espírito Santo. E dependendo do jeito que você chegar aqui, porque onde abundou o sofrimento, abundou a graça, Deus derrama mais. Aí Jesus pega esse homem, o bom samaritano, pega esse homem e coloca ele sobre o cavalo. Cavalgadura, coloca sobre a sua cavalgadura. Jesus estava montado num cavalo. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Quando Jesus te encontrou na descida para Jericó, ele atou as tuas feridas, olhou os teus pés, consertou os teus pés, consertou as tuas feridas, colocou o Espírito Santo em você, pegou você nos braços e trouxe para a igreja. A estalagem aqui é a igreja. E aí, quando você chega na igreja, existe um custo. Tudo tem preço. Ai, pastor, só vai falar de dinheiro? Não, porque Jesus já pagou essa conta. E aí, ele pega 2 dinheiros, entrega para o dono da estalagem e fala assim: cuida dele. Se gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, eu te recompenso. Preste atenção. Esses 2 dinheiros, na verdade, é a unção, que é o penhor da volta de Cristo. Por que eu sei que a porta da graça ainda não fechou? Porque você sentiu a unção de Deus. Por que eu sei que você vai voltar? Porque até hoje o dinheiro que ele pagou ainda está fazendo efeito. A unção dele está no templo. A unção dele está na igreja. A unção dele está aqui nessa noite. Então isso é a prova de que ele vai voltar. E ele falou que vai voltar.
E aí, irmãos, Jesus então agora dá o golpe de misericórdia. Depois que ele contou essa história toda, eu não sei se o doutor da lei entendeu, como você está entendendo. Ele chega para o doutor da lei e faz uma pergunta que eu não sei se ele entendeu. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Quem é? O samaritano. Sabe o que Jesus está dizendo? Se tem alguém próximo de alguém aqui, sou eu. Se tem alguém que pode ajudar de verdade, sou eu. Se tem alguém que ama a Deus sobre todas as coisas, sou eu. Se tem alguém que ama o próximo como a mim mesmo, sou eu. Eu não sei se o doutor entendeu. Aí a prova de que é o que eu estou dizendo está na sequência. Olha o que ele diz aqui. E disse: o que usou de misericórdia para com ele, disse, pois Jesus, vai e faz da mesma maneira, faz como eu fiz. Eu não sei se ele entendeu, mas eu entendi. Então hoje, qual que é a tua missão? Cuidar dos caídos. Quem é você? Você é o dono da hospedaria. Quem é a hospedaria? É a igreja. Quando eu digo para você, a irmã está no hospital, nos momentos mais difíceis da vida dela, não espera só do pastor não, ele não dá conta. Não dá conta. É por isso que os pastores estão queimados. Por quê? Porque a igreja delega tudo para o pastor e acha que o pastor é obrigado a dar conta. Irmãos, cada um de nós é o dono da hospedaria. Todos nós. Descobriu que tem um irmão doente? Para tudo. Ajuda a visitar. Ajuda a olhar. Porque amanhã ou depois pode ser eu e você que estaremos no hospital. E aí quando chegar a solidão, aí você vai saber. Aí você vai saber o quanto dói, o quanto custa o sofrimento. Eu quero deixar essa palavra para você. Nós estamos na nova aliança. A nova aliança é amor. Amar. Amar a Deus, amar ao próximo. E que seja você o próximo de quem está sofrendo. Que esteja você próximo de quem está sofrendo. Porque tem ferida para atar, tem azeite para derramar, vinho para derramar, e isso você tem, porque você é portador da unção de Deus, viu? Você é portador, cada um de vocês tem unção. Põe a mão na cabeça de alguém e ora para ver se o óleo circula ou não circula. Tem irmãozinho que vem aqui para mim orar, irmão, eu ponho a mão na cabeça, às vezes eu estou cansado, mas eu ponho a mão na cabeça, faz fila de 10, de 20, eu ponho a mão na cabeça. Sabe por quê, irmão? Porque o óleo circula. Quando sai aquela unção, Deus acrescenta mais na minha vida. Sai a unção, Deus acrescenta mais na minha vida. Então, fluirão rios de água viva. O óleo foi feito para circular. Tem gente, irmãos, que Deus não coloca mais óleo porque não circula. Parou. Você tem que deixar o óleo circular. Como é que o óleo circula? Usa, vai visitar o doente. O que Jesus falou? Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Senhor, mas em teu nome expulsou o demônio. Pois é, a única coisa que você sabia era expulsar demônio. Tem gente doente para ser visitado. Tem gente preso para ser visitado. O trabalho da igreja, irmão, não é ficar enclausurado dentro de um templo, não. O nosso trabalho é fora da igreja. É por isso que igreja significa fora, eclésia significa chamado para fora. Nós somos chamados para fora dos muros de Jerusalém, somos chamados para fora das paredes da igreja. A nossa obra está lá fora. Aqui dentro a gente vem simplesmente para se aquecer, mas é lá fora que a gente busca servir o próximo.
Que o Senhor conforte a tua vida, o teu coração, a tua alma e te faça próspero, feliz nessa terra. Tem muita gente caída para ser levantada e agora Jesus quer compartilhar com você a unção do bom samaritano.